Hello guys, how are you? Welcome back to English to Help, English for Immigrants. E aí pessoal, tudo bem? Preparados aí para novidades? Então lembrando aí de se inscreverem no canal, verificarem lá no Facebook, Instagram. E hoje temos novidade, né? Que eu já vinha falando aí há acho que 2 semanas, né? Sobre o website que eu estava aí reformulando, né? Fazendo umas atualizações e já está pronto. Então, para vocês acessarem lá, English to Help, né? English2help.org, ok? ORG. Eu vou botar o endereço aqui para vocês para acessarem lá. Então vocês vão ter muitas informações. Lá tem os vídeos também, os serviços que a gente faz também de tradução, revisão de texto, aulas de inglês e também o conteúdo das nossas aulas aqui. Estou colocando lá para vocês. Então vocês vão conseguir fazer o download do material. Vou sempre colocando os exemplos que eu falo aqui, as explicações. Tudo lá para vocês, só fazer o download e estudar à vontade em casa, ok? Alright, so, já ia começar a falar inglês para vocês aqui. Então, como eu tinha comentado no último vídeo, para a gente fazer uma sequência, né, daquele vídeo sobre limpeza, né? Então a gente falou mais de verbos e hoje, fazendo a parte 2, vamos falar sobre vocabulário, né? Principalmente eu queria dar o foco em pronúncia também, sobre esse equipamentos, né? São os cleaning material and cleaning supplies, ok? Então, trabalhar um pouquinho da pronúncia, que eu vejo que o pessoal às vezes que trabalha com isso, né? Vai utilizar esse material e fala da maneira incorreta. Então, pra gente, como eu falei da última vez, falar direitinho, ficar bonito quando falar, vamos trabalhar aqui a pronúncia, claro, o significado também. Vou dar algumas frases aqui, não para todas, porque eu botei muitas palavras aqui, mas vou pegar algumas aqui, já anotei uns exemplos aqui para passar para vocês com esse vocabulário, beleza? Alright, so, separei em 4 grupos, tá? O primeiro grupo, vamos falar sobre o vacuum. Não sei se vocês lembram aí que eu fiz um vídeo também que eu falei sobre verbos também, né? Que a gente, palavras que a gente transforma para verbos, né? E acho que eu cheguei a comentar do vacuum também. Então, vacuum, que é o aspirador. Então, tem algumas partes aí do vacuum, né? Que às vezes a gente precisa utilizar em certos momentos aí na limpeza. Então, por exemplo, vacuum extension. Vacuum extension. What is it? O que seria isso? Então, esse extension aí não tem nada a ver com extensão, aquela de colocar na tomada lá do fio, não, tá? Essa aí eu vou até falar hoje aqui também, mas daqui a pouco. Então, esse extension, olha a ideia, né? De estender. Então, eu tô falando, na verdade, daqueles tubos que a gente encaixa um no outro para aumentar o alcance do aspirador, né? Então, aqueles pontos mais difíceis de chegar na casa, então a gente vai usar um vacuum extension. For example, I always carry 2 pieces of vacuum extension to clean under the couch. Alright? Então eu sempre carrego aí 2 partes, né, 2 peças de extensores para poder limpar embaixo do sofá. Então eu consigo alcançar assim. Ainda nesse grupo aí com vacuum, eu coloquei aqui também vacuum hose. Vacuum hose, né? Esse som de R mesmo, tá? Não confundir, não enrolar a língua aí, gente. Vai falar rose. Rose é outra coisa, tá? Que é a rosa, a flor. Então eu disse aqui vacuum hose, que é a mangueira do vacuum, né? Aquela mangueira sanfonada aí. Então aquela a gente vai chamar de hose, que é também a palavra que a gente usa para mangueira de jardim, né? De regar as plantas. Então é um hose também. Vacuum hose. E também uma outra que eu coloquei aqui, essa aqui é legal também. É o vacuum bag, ok? Vacuum bag, que é aquela bolsinha onde acumula a sujeira toda e de vez em quando a gente precisa trocar. Então, por exemplo, eu poderia dizer I have to change the vacuum bag because it is full, ok? Então, eu preciso trocar essa bolsa do vacuum porque já está cheia, ok? Então, é uma coisa que a gente usa bastante aí com limpeza, né? Quando vai... Alguns aspiradores não são com essa bag, né? Então, dependendo do modelo, mas acho que vai ajudar vocês aí, vacuum bag. E como eu tinha falado, né, que eu citei ali o extension, aí no caso, pra gente falar então, às vezes eu preciso, né, para andar mais pela casa aí, sem ficar de... Então a gente vai utilizar aí um
extension cord, extension cord, tá? Então lembra essas palavrinhas com R, enrolar bem a língua mesmo, cord, extension cord. E essas também quando tem o X, é legal da gente enfatizar isso, né? Para não usar muito aquele, às vezes o X como a gente usa no português, então tem que falar extension, extension, tá? Então, extension cord. So, I need an extension cord to go all over the house with the vacuum. Ok? Então eu preciso de uma extensão para que eu possa alcançar a casa toda, ir por toda a casa com o aspirador. Beleza? Então aí, pratiquem essa pronúncia e volta aí o vídeo quando precisar, ouçam de novo. O importante é treinar, é sempre tá ouvindo e repetindo, isso que vai ajudar vocês a melhorar a pronúncia. O próximo grupo que eu separei aqui já é um grupo que ficou maior um pouquinho. Tentei botar assim palavras que estão mais próximas das funções, né, do contexto que a gente usa na limpeza. Então essa aqui eu vou falar só a pronúncia dela. Essa aqui acho que é bastante conhecida também, é sponge, sponge, né, que é o do SpongeBob, né, o Bob Esponja. Então sponge, sponge que é esponja. Outras duas que eu coloquei aqui também, que são a mesma coisa, tem o mesmo sentido, mas pode ser que vocês ouçam uma ou a outra. Vou dizer aqui para vocês pensarem aí, o que seria rag? Não é reggae não, tá? De Bob Marley não, falei rag, tá? Lembra de enrolar a língua aí também? Rag. E logo ao lado dela eu anotei cloth, cloth. É a mesma coisa, tá? E lembrando, cloth, como eu falei, ó, o TH, né? Língua entre os dentes e dá uma leve assoprada, cloth, beleza? Então essas duas significam a mesma coisa, que é pano, né? Os paninhos que a gente usa para limpeza, trapo, algumas pessoas chamam de trapo. Então, por exemplo, eu poderia dizer para vocês, I use a blue rag in the kitchen and a green rag in the bathrooms. Né? Então muita gente aqui gosta de usar paninhos coloridos, né? Que é para não achar que está limpando o banheiro lá, passando o mesmo pano na cozinha. Então as cores ajudam a diferenciar, principalmente quem trabalha com isso, né? Que às vezes o dono da casa está ali olhando o serviço e fica achando que você passou o pano lá na pia do banheiro, lá limpou as coisas todas e depois veio passar aqui no balcão da cozinha, tá? Então, pronúncia rag e cloth, beleza? Vamos pro próximo então. Esse aqui é legal, uma palavra que não tem nada a ver com o que a gente usa no português, porque muitas tem, né? Mas essa que eu vou dizer aqui, acho que só quem conhece mesmo, né? Porque é bem diferente. Que, aliás, em português ela é pequena e aqui ela é mais compridinha, que é o squeegee. Squeegee. O que seria isso? O squeegee nada mais, nada menos que o rodo, né? Rodinho, né? O pessoal fala muito aqui rodinho, que é aquele rodo menor que a gente usa para quando está limpando as janelas, né? Essas portas de correr que a gente tem muito aqui também, que são de vidro, e a gente passa lá para limpar, tirar o excesso de água ou de produto que a gente colocou, ok? Então a pronúncia squeegee, né? Lembra aí, ó, quando tem sequência de vogais, né? Duas vogais, tem que dar uma alongada no som mesmo, tá? Squeegee, beleza? Uma outra que eu coloquei aqui, essa aqui acho que é fácil da gente saber, ó, dish soap, dish soap, né? A gente comentei aqui numa outra aula alguma coisa sobre dish, né? Eu tinha falado dishwasher. Então, dish, acho que vocês já sabem aí que é louças. E o soap, olha a importância aí da pronúncia, né? Porque o soap, com vogais também, como eu disse, tem que dar uma alongada, soap, não falar soup. Não confundir, então, o soap com soup. Dependendo do que você for falar aí, você vai causar uma grande confusão aí. Então, detergente, né? Sabão e sopa são coisas diferentes. Então, a pronúncia é importante. Soap, soup. Então, dish soap. Por exemplo, don't put too much dish soap in the dishwasher, ok? Então não coloque aí muito sabão, muito detergente na lavadora de louças, não vai começar a sair bolha para todo lado aí, ok? Uma outra aqui, eu acho que eu falei no vídeo anterior também, que é o furniture polisher. Essa é mais longa aí, então a gente tem que dar uma treinada aí, né? Porque tem bastante R também, então os R's é importante de fazer aquele roll up your tongue, né? Enrolar a língua. Então, furniture polisher. E aí, lembrando do outro vídeo que eu falei, lembra que quando a gente coloca esse ER
da ideia de que é alguém ou alguma coisa que executa uma ação. Então, quando eu digo aí polisher, é porque é o polidor, lustrador, né, de móveis, lustramóveis, né, o furniture, que é mobília, móveis. Então a pronúncia vai ficar furniture polisher. E aí, voltando numa outra aula que eu falei também, vou usar um verbo aqui só para vocês lembrarem no meu exemplo, que é I sprayed furniture polisher on the wooden table. Ok? Então eu apliquei, né, o lustramóveis na mesa de madeira. Ok? E lembrando, os exemplos que eu dou aqui a gente pode ir substituindo por outras coisas, né? Eu posso usar I sprayed water, trocar a superfície onde eu fiz o spray, né? Então I sprayed furniture polisher on the shelves, né? Nas prateleiras. Então é só a gente ir adaptando. Tira uma palavrinha aqui, coloca outra, vai substituindo e vamos ampliando aí o vocabulário. A gente consegue falar muita coisa com essas frases. E os próximos 3 aqui para fechar esse grupo, que são também relacionados com o que eu falei aquele dia, né? Quando a gente coloca esse ER, é alguma coisa que executa uma ação. Então é o oven cleaner, ok? Então oven, que é o forno, né? E o cleaner, lembra que quando bota o ER, é que limpa, que faz aquela ação de limpar. Então é o, vamos dizer assim, limpador de quê? Forno. Então é aquele produto, né, que a gente usa bastante isso, é o spray que a gente coloca ali para limpar o forno, que usa para limpar o fogão também, mas a gente chama mais de oven cleaner. Inclusive acho que tem algumas marcas aí que usam esse próprio nome já para quando o pessoal falar já parece que é o nome da marca, né? Então tem outros que usam outros nomes que eu não quis citar aqui por marca, estou falando mais pela função para que eles servem. Então pronúncia oven cleaner. O outro também tem cleaner, que é o glass cleaner, ok? Então, glass, o que seria glass? Pode ser várias coisas, aí deve ter gente aí que pensou nisso, aí eu sei. Pode ser copo, né? Não é copo de vidro, né? Não de plástico. Pode ser óculos, né? Os glasses. Mas no caso aqui que eu tô falando é o glass cleaner, que é o limpa-vidros. Então é um produto que a gente usa para limpeza de vidro, né? De janelas, mesas de vidro. Então a gente vai dizer glass cleaner, que eu acho que tem um produto aqui que usa também esse próprio nome aí da função do produto. É a questão de marketing deles aí. E ainda nesse grupo aqui, um que é bastante comum, se a gente não tiver isso aqui, a gente não consegue fazer praticamente nada na casa. Então é um item essencial para quem faz a limpeza aí, que é o paper towel. Paper towel, ok? Então, de novo, aí o R, é importante vocês treinarem a pronúncia e dizer paper, tá? Enrola a língua. Paper towel, que são, né, os papel toalha, ou toalha de papel, como você preferir chamar, ok? Então, paper towel. Então é importante a gente conhecer esse vocabulário, embora a gente use bastante no português também, no nosso dia a dia, né, com pessoas com quem a gente trabalha, às vezes a gente acaba falando português, mas lembra que às vezes você chega para fazer um trabalho, né, alguém te contrata para fazer um trabalho aí, você chega na casa e a pessoa não fala português, então ela vai às vezes te dar instruções, vai deixar escrito em algum lugar, né, usando esse vocabulário nessas frases. Então é importante você conhecer, saber a pronúncia, né, às vezes é mais difícil a gente falar, mas pelo menos você conseguir entender que a pessoa disse e que ela está precisando de alguma coisa relacionada com aquele produto, com aquele lugar. Então a pronúncia tem essa importância nesse momento aí para quem trabalha na limpeza, ok? O próximo grupo, o terceiro grupo, eu separei aqui as palavrinhas, 4 ou 5 mais ou menos. A primeira delas é o duster, que eu falei aqui no outro vídeo também, que é o duster, lembra, ó, ER também, né? Que o dust é poeira, né? Então duster é aquele objeto, aquela coisa que a gente usa para remover a poeira, né? Tirar a poeira. Então duster, que é o espanador. Aqui tem uns aqui diferentes aí, que tem um nome também, uma marca aí, que eu não quero dizer agora, mas que você troca o refil dele, né? Então a gente usa bastante isso aqui, que é só de trocar o refil. E aí tem uns lugares que a gente precisa alcançar que são mais altos, são de mais difícil acesso, e aí tem uns que você pode comprar que o cabo é maior, né? E aí, né, não vamos usar aquela... pode até usar também, né? Talvez algumas pessoas digam, né, aquele extension que eu falei lá no primeiro grupo, né, um duster extension, ou a gente pode dizer também o duster extender. Duster extender, olha o R aí de novo, hein? Vamos trabalhar a pronúncia do R hoje.
Então, Duster Extender, que é aquele cabo maior que a gente usa, né, para alcançar os lugares mais difíceis retirando a poeira. Então, por exemplo, eu posso dizer I need a duster extender to reach the ceiling fans. Ok? Então, eu preciso de um extensor de espanador para alcançar os ventiladores de teto, the ceiling fans. Ok? O próximo aqui nesse grupo, é legal porque esse aqui eu notei que tem duas palavras que a gente pode utilizar, então eu sempre gosto de mostrar quando tem mais de uma opção, porque eu costumo falar isso, a gente consegue escolher o que a gente vai falar, né? A forma que a gente quer falar, mas a gente não consegue escolher a forma que a gente vai ouvir, né? Que a outra pessoa vai falar. Então é sempre bom eu saber as opções, né? E você escolhe a que você gostar mais, que você achar mais fácil aí, né? Mas eu vou mostrar sempre quando tiver opções. Então, por exemplo, esse aqui, trash bag. Então, né? Ó, trash, lixo, e bag, que a gente falou lá em cima também no primeiro grupo, que era o do vacuum bag, né? Aqui eu usei trash bag, que são as bolsas, né? Sacolas para lixo. Pode ser que algumas pessoas usem também, é bastante comum, tá? Então eu vou dizer essa outra opção aqui, que é o can liners, tá? Então o can, se alguém percebeu que o can é aquele mesmo que usa lá como o verbo poder, nesse caso não tem nada a ver com o verbo, tá? Se escreve igual, é porque o can significa também lata, né? Latão, né? Uma lata de refrigerante, uma lata de comida, é um can também. Então, can liners são esses, vamos dizer assim, revestimentos para lixeira, né? Sacola para lixeira. Seria isso, ok? Um outro que eu anotei que esse aqui é legal também. Broom. Olha como eu falei lá atrás sobre a questão de ter duas vogais, né? Então a gente vai utilizar broom. Tem que dar uma alongada no som. Então o broom, eu acho que não é tão comum assim, né? Aqui em casa mesmo, por exemplo, eu não uso muito, mas tem gente que pode querer usar. Então broom, que é vassoura. Então, por exemplo, se eu disser I use the broom to sweep the patio. Lembra o sweep que eu falei numa outra aula aí sobre o verbo sweep. Então eu usei uma vassoura para varrer o pátio, ok? Então I use the broom to sweep the patio. E nessa lista aqui, os dois últimos são dois que andam juntos aqui, que é o mop, que a gente falou também sobre o verbo mop no último vídeo. Aqui eu estou falando como a coisa, né, o substantivo, né, que é o esfregão, né? Então o mop, que ele vem acompanhado de quem trabalha na limpeza vai saber do que eu estou falando. Ele vem com um algo mais aí, que é o bucket, beleza? Que é o balde. Então normalmente a gente vai utilizar os dois juntos. Então a pronúncia fica mop. Lembra que eu falei lá do outro vídeo também, que não é um som de A, mas é um som meio que aberto. Então mop. E o P assim meio que para dentro, um P mudo. Mop. E bucket. Então, por exemplo, eu posso dizer I change the water in the bucket twice. Beleza? Eu troco a água do balde 2 vezes. Então isso é importante na limpeza aí, senão fica aquela água suja lá passando na casa aí. O cliente não vai gostar não. Então, trocar aí pelo menos 2 vezes. E o último grupo, para fechar aqui, são só 2 palavras que são bastante comuns, né? Que a gente já assim, usava de certa forma, mas agora está usando bem mais por conta dessa questão da pandemia aí. Vamos ver se alguém sabe aí, de tanto que está aparecendo aí. Talvez vocês já tenham visto. Então é gloves e masks. Moleza, né? Então, gloves, que são luvas. Então é um item essencial. Acho que se não tiver esses itens aqui, provavelmente você não vai nem conseguir entrar, o pessoal não vai deixar você entrar na casa porque não pode tocar em nada. E masks também é onde a gente vai atualmente tem que utilizar. Então o nosso exemplo para essas aí vai ser I have to put on gloves and a mask to get in the house. Ok? Então eu tenho que colocar luvas e máscara para entrar na casa. Ok? Então essas são as dicas de hoje. Espero que vocês pratiquem, treinem bastante aí, continuem mandando sugestões aí, dicas, vão lá nos comentários. E lembrando aí da novidade que eu lancei hoje no início aí sobre o website, acessem lá englishtohelp.org, beleza?
Alright guys, so that's it for our class, our video class today. I hope you have enjoyed, and I'm gonna see you next class with something new. Bring your suggestions, your ideas, and see you next video.